Bem-vinda, Denise Almeida. E, Obrigada. e a Denise é professora aposentada, escritora de literatura infantil e empresária. Como fundadora e proprietária da Nota Mil Limitada, já publicou 16 livros, incluindo A Margarida Insatisfeita. Minha Diz ela, né? Minha paixão é criar histórias que educam e encantam. E agora estou trabalhando em dois projetos importantes. Uma coletânea de histórias infantis para apoiar novos autores e o lançamento de um canal no YouTube de contação de histórias com fantoches. Legal. Meu objetivo é levar a literatura e a magia a crianças e famílias, promovendo conhecimento e inspiração. Muito bom. Um trabalho lindo que você faz, né? Com crianças, É, com a- toches, contação de história. Que coisa sim, mágica, né? é, eu gosto muito, é uma coisa que me encanta. Eu comecei desde criança. Quando eu era criança, num período que eu não podia sair às ruas que a mamãe não deixava, então eu brincava, botava minhas bonecas e brincava de ser professora, de dar aula, desde pequenininha, entendeu? Aham. Então, isso é o que eu fazia, eu gostava muito de fazer isso. Ah, isso é muito importante, né? É, foi Então, me estimulando, né? Isso foi me estimulando desde pequena. E quando eu cheguei aos 13 anos, um tio meu, irmão da minha mãe, falou: Vamos, Elisete, fazer uma escolinha para Denise, vamos fazer uma mesa aqui no quintal, né? Isso na década de 70, né? Onde não tinha muitas escolas, não tinham, né? Muitas escolas. Então, é, na década de 70, eu com 13 anos, eu comecei a dar aula em casa, né? E que eu fui bacana. até eu cheguei a 52 aluninhos dando aula em casa. Né? Era uma paixão, era uma alegria. Eu brincava junto com as crianças, eu ficava esperando Ah, chegar a hora do recreio, que eu que adorava, lindo, é o que eu gostava. que lindo. Gostava. Mas então, como foi que começou a sua jornada? Como você adentrou a poesia? O que inspirou você, como professora primária, né, a escrever poesia? É a Odeio sonoridade das poesia. Então, a sonoridade das palavras sempre me encantaram, né? A rima, a sonoridade. E meu pai brincava muito de falar gracinhas rimando, sabe? É, bobeirinhas, ele falava qualquer coisa rimando para brincar com a gente, para fazer a gente rir, né? Ele era muito brincalhão nesse sentido. E aí eu fui crescendo e lia muita poesia. Eu adorava. Eu, quando estava no segundo grau, né, eu, pela primeira vez, declamei em público, porque era o É. período do. Tinha uma festa na escola, né? E eu declamei a poesia, decorei ela toda, demorei muito tempo decorando, e declamei a poesia Deus Negro, de Neymar de Barros. Olha, quando eu acabei de declamar, tinha gente com os olhos cheios de lágrima, porque ele fala do preconceito, né? Ele começa assim: eu cheio de preconceitos, racista, eu odiando, não me lembro, tem muitos anos, né? Odiando negros, neonazista, eu Meu sem, Deus. com preconceitos, né? E aí ele vai falando, e quando ele chega no final, a poesia é enorme, né? Quando chega no final, ele vai ao céu e ele descobre que Deus é negro. É Ah, lindo. E aí, como é que Deus ia dar perdão a ele se ele sempre maltratou os negros, né? É linda, é linda, linda a É essa poesia. hora. E aí algumas pessoas chegaram a lágrimas, porque eu dramatizei mesmo a Nossa, poesia como se eu fosse a própria sim. racista. É, Daí por diante, eu acreditei que eu tinha. O colégio foi Aida no de Almeida, onde eu fiz o meu normal.
E daí em diante, eu acreditei que eu tinha esse dom, né, de declamar, né, de falar em público, né? Foi aí que eu comecei a me interessar. E quando eu passei no concurso para professores do município e do estado, aí eu comecei a me dedicar muito a trabalhar isso com as crianças, a rima, a poesia. Vinícius de Moraes, então, era o que mais me encantava, com a poesia A Porta, né? Que é linda, 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 A Porta de Vinícius de Moraes. E aí foi assim que eu comecei. Eu comecei muito com a poesia infantil, né? Para Uhum. poder cativar as crianças e convencê-las, encantá-las, para elas também declamarem, terem a coragem, porque a gente, para se expor, tem que ter a coragem, né? É. Então, esse era o meu dom, declamar e trabalhar com as crianças, sempre querendo que elas tivessem essa coragem também, né? Denise, daí você já respondeu mais ou menos a pergunta, uma das influências literárias que você teve, né? Você Sim, respondeu Vinícius de Moraes. sim, Vinícius. Quais foram as outras influências que você teve na sua vida, não só a literária, mas também para levar também, saindo da literatura, da poesia, e mergulhar também nos contos infantis, na história infantil. Conte para gente, mais ou menos, né, a sua principal influência literária e também os influenciadores para que lhe levou você levar também para a poesia dentro da sua obra, tá, de contação de história. Conte para gente. Então, é, assim que eu comecei a dar aula e comecei a buscar, porque a história infantil, ela tem aquela coisa de tem histórias que ela não tem um final que a criança estava esperando, né? A criança está sempre esperando É aquele verdade. final, ou que o mocinho vença, né? Que ele faça aquela grande, né? E às vezes a história ela deixa com o final aberto. Eu comecei a perceber que criança não gostava muito dessa coisa da história com o final aberto. E aí eu comecei a pesquisar muito as histórias, ler muitas histórias, para eu poder descobrir histórias boas para poder contar para eles. E outra coisa que eu também percebi neles, nos meus alunos, né, sempre mudando de turma, mudando de criança, mas sempre mantinham a mesma característica, eles gostavam demais das histórias em versos. Aí o que aconteceu? Eu descobri uma coletânea de clássicos infantis em versos da editora Moderna. Me apaixonei e comecei a colecioná-los, né? É, eram histórias como Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, todas como escritas em versos por autores famosos. Então, a editora Moderna convidava os autores famosos para escreverem aquela história em verso e fazer parte dessa coletânea. E era linda. Quando eu contava para as crianças queriam ouvir de novo. Aí pronto, aí eu me entusiasmei, achei que isso aí era uma coisa que eu podia contribuir, já que eu gostava tanto de escrever em versos, que se eu conseguisse escrever tão bem em versos, que eu poderia contribuir para essa alegria das crianças, né? Foi aí que eu comecei a me interessar em escrever versos, poesias, né? Só mais um detalhe. Às vezes, os pais da gente têm influência positiva e algumas vezes têm influência assim, não vou te dizer negativa, mas assim, não sabe a usar as palavras de maneira correta. Quando eu era menina, eu escrevi minha primeira poesia, que o título é Desadolescendo, né? E a poesia eu dizia que eu queria ser uma máquina para autoprogramar-me, aquela coisa do adolescente que ele quer vencer, ele quer desbravar o mundo, né? E eu queria ser uma bomba que quando explodisse espalhasse o amor. Aí o que mamãe? Mamãe era muito delicada, mamãe mostrava as florzinhas, mostrava as coisas lindas do mundo. E o que a mamãe escutou? De que maneira ela entendeu aquela poesia? Não, minha filha, você não tem que ser uma bomba, não. Esse negócio não é legal. Você tem que dizer que quer ser uma borboleta, quer ser uma florzinha.
E aí eu fiquei com vergonha de ter escrito uma poesia. Agora vejam, como é que os pais, às vezes, sem querer, né, É. fazem uma coisa assim. Mamãe é falecida, mas ela entenderia se eu explicasse isso para ela, né? E como é que o pai, às vezes, com uma palavra, influencia de uma maneira. Aí eu fiquei com vergonha, parei de mostrar minhas poesias para as pessoas, porque se mamãe, que era minha própria mãe, disse que aquela não era boa, né? Eu ia ficar mostrando para as pessoas iam dizer, não, tu não escreve poesia boa. E acabou que eu ganhei no município um concurso de poesia com essa poesia, Uau! desadolescendo, quando eu me tornei professora, né? Então, muito legal isso. É bom as mães pensarem, né? Eu estou contando essa história para que os pais pensem, né, em suas influências, no que vão dizer, né? Isso aí eu acho importante, né? Isso você comentou, é muito importante, né? Os Não pais, é? às vezes, fazem certos comentários sem ter nenhuma intenção de prejudicar e termina É, magoando, né? Aquela criança. com certeza. Então, a gente tem que estar sempre atenta, sempre ligadona. Foi É verdade. pertinente a sua. É. Mas, então, como você tem um assunto em especial que você gosta de escrever, ou você escreve de uma forma geral, É, sobre uma muitos boa pergunta. assuntos? Boa pergunta, Marisa. Eu, assim, o primeiro livro, a primeira história que eu escrevi foi Confusões em um Chalé. E ela, assim, eu já escrevia poesias, né? E os poetas do consórcio, me ajuda, Dalberto, agora falhou o nome, o nosso grupo. Ai, meu Deus. Conversa com verso. Isso, conversa, conversa, né? Circuito Então, literário, circuito conversa com literário, verso. conversa, conversa. Me deu um branco, desculpa, amigos. O circuito Isso literário me acontece, ajudaram. Faz parte, faz É, parte. então, os amigos do circuito literário me ajudaram muito, né, a desenvolver mais poesias, né? Já aí na parte de poesias para adultos, né? Mas uma certa época eu era diretora à noite do Colégio do Estado, né? Que eu trabalhei no Estado um tempo e fui diretora por 4 anos. Então eu voltava tarde, cansada, e nesse dia eu voltei para casa cansada e a comida, a janta era peixe. Eu não tinha jantado na escola, a janta era peixe. E conforme eu fui jantando, começou uma mosquinha vir e voltava. Eu espantava ela, ela voltava. Ela voltava ali por causa do cheiro do peixe. A mosca vinha de longe por causa do cheiro do peixe, né? Ela vinha, eu espantava. Aí aquilo me irritou tanto, aquela mosca vindo e voltando. Eu fui para o computador naquele dia e de madrugada eu terminei de escrever a história, a primeira história que eu escrevi, Confusões em um chalé, que é a história de uma velhinha que morava sozinha em um chalé e uma mosca foi lá para perturbar ela, mas a história é em versos e é muito divertida. As crianças amam essa história. Foi a primeira história que eu escrevi, né? Então, o legal. tema dessa história ele surgiu por um acaso. Mas a Margarida Insatisfeita, por exemplo, ela já foi uma Clássico. história mais pensada, né? Porque as nossas crianças, muitas vezes, elas têm muita dificuldade, né? De aceitação, elas têm que ter um diálogo com os pais muito grande, né? Ou então os pais têm que estar sempre mostrando para elas que todos nós temos, cada um, a nossa beleza, não importa, né? Qual seja ela, e todos nós temos uma beleza e uma força interior muito grande, é só a gente aprender a botar para fora, né? Que aí a gente fica bonito aos olhos dos outros, não é verdade? E aí, como eu sabia que tinha muita criança que era carente na escola e a mãe trabalhava fora, não tinha esse diálogo com os pais e se sentiam muito assim, vamos dizer, usar o termo até deprimidas. Eu peguei crianças assim, desse jeito, né? E aí eu escrevi a história Margarida Insatisfeita, onde ela quer ter uma vida perfeita, ela quer ser maravilhosa,
mas ela descobre lá no final da história que ninguém tem vida perfeita, né? E a música ajuda a alegria da história, né? Cheia de musiquinhas, as crianças gostam muito. E sempre que eu acabo de contar essa história, eu sempre faço com elas um comentário sobre a beleza de cada um, que todos nós somos bonitos, né? E que a gente tem que botar para fora essa beleza, descobrir os nossos talentos. Talento também é um outro tema, sabe, Marisa, que eu Aham. desenvolvi na história do Devorador Misterioso, porque todos nós temos talentos. Como diz a tia maluquinha do Ziraldo, né? Foi também uma história muito bacana que me entusiasmou bastante. A tia maluquinha, ela via que um menino era tão infeliz ali, né? E todo mundo ganhava os concursos que a tia Maluquinha fazia, né? Que ela era uma professora. Mas esse menino, coitadinho, ele não ganhava em nada, ele sempre perdia. Não era bom em matemática, não era bom em português, e aí não ganhava nos concursos. Um dia, na hora do recreio, ela viu ele cuspindo longe. E aí, olha só, Ziraldo cria essa situação. A professora faz o concurso de quem consegue cuspir mais longe, para ele ganhar uma medalha. E aí ele ganha essa medalha. Foi fantástica essa sacada do Ziraldo, né? E aí ele ganha, o menino ganha, e aí eu comecei a perceber, pô, o talento. Todos nós temos vários talentos. Às vezes o nosso talento não está na escola, está nas artes, né? E isso daí tem que ser entusiasmado por professores, por pais, pelos governantes, né? Tem que ser entusiasmado. O talento das crianças, né? Isso daí não pode deixar. E aí eu entusiasmo nos livros, nas histórias, que é a história do macaco, né? Que ele era um poeta, coitadinho, mas ninguém dava atenção. Então ele resolve criar uma carta onde diz que vai devorar um devorador misterioso, vai devorar todo mundo. E lá no final a gente vai descobrir que quem que era o tal devorador? Era o próprio poeta, né? O próprio macaco que não tinha atenção, ninguém parava lá na É, floresta para escutar ele declamar poesia. E aí ele pede perdão e eles na floresta resolvem fazer uma festa de talentos, onde todo mundo tem talento, a arara, a onça, o tucano, e aí todo mundo se é. apresenta. É um final maravilhoso também. Eu gosto muito Até eu o, gosto de história da Alberto e Marisa, eu gosto de história engraçada, eu gosto de história movimentada, eu não gosto de nada muito parado, nada triste, eu gosto de história movimentada e que tenha Uhum. sempre alguma mensagem, né, educacional, né? Eu acho que é É. legal assim. Muito legal. E é com isso, Denise, eu vejo, eu te acompanho, você sabe, né? Que do jornal, ali no jornal aí, na região da Zona Oeste, Campo Grande, colunista, e também eu tive o prazer de fazer, né? A orelha de um dos seus livros, né, de escrever, né? Foi Sim, orelha, foi orelha, foi o né? primeiro livro, Foi o primeiro livro, quem foi sabe? Então, eu tive esse prazer de aqui. conhecer Esse você aqui que aí. poucas pessoas conheceram, né, Dalberto? Esse Não aqui, é? Não é aqui, muito lindo. a imagem dele. Dali eu vi que você tinha toda essa verve ali no nosso encontro. Você citou o circuito literário, Conversa com Verbo. Graças a Deus está voltando ali, a Tranco de Barranco que está voltando às atividades. Mas, Denise, eu quero falar também o que você tem a dizer das suas apresentações. Qual a apresentação que mais te emocionou? Conta um pouquinho desse lado de contadora de história, junto aos colégios. Você falou do CIEP, um CIEP recente que você participou, né? Ali na apresentação. Mas conte um pouquinho, né? Qual o trabalho que Então, te mais emocionou? Conta um pouquinho disso. olha, então, tem escolas, né, que eu vou e acontece coisas engraçadas, né? Uma coisa que eu não esqueço nunca, primeiro eu vou contar uma coisa engraçada que aconteceu, né? Porque a pessoa que é contadora de histórias, qualquer trabalho que você faça com criança, principalmente se tiver criança de educação infantil, você tem que estar preparado ou preparada para algum imprevisto, né? E nem sempre a gente está preparado. Então, eu estava contando a história do
Meu Deus do céu, a história do cochilo do crocodilo. Não, do bicho-papão comilão, perdão. Eu estava contando a história do bicho-papão comilão e tem uma hora que ele come um sapo que estava pulando. Quando eu falei que o bicho-papão comeu um sapo que estava pulando, um menininho pequenininho, de uns 3 anos, da educação infantil, levantou o dedo e ficou com o dedo levantado. Eu olhei para ele e falei, meu Deus, e agora? Todo mundo olhando para mim e aquele menininho chamou a atenção. Eu falei, meu Deus, vou parar a história no meio, vou chamar o menino para falar. Né? Eu fiquei assim, porque uma história rimada é que nem uma música. Você não para uma história rimada no meio, né? E pergunta o que você gostaria de perguntar, porque você perde o ritmo, né? Você perde a sonoridade. Né? E aí, quando eu vi aquele garotinho com o bracinho levantado, assim, muito entusiasmado, eu falei, gente, tem um amiguinho aqui que está querendo falar com a tia, fazer uma pergunta. Vem cá, meu amor. Aí eu estava com o microfone, aí eu falei, o que é que você quer falar com a tia? Aí ele chegou para mim, me puxou assim, abaixou o meu ouvido e falou assim, tia. Eu falei, o quê, meu amor? E ele disse, o sapo não lava o pé. Aí eu olhei para ele e falei, não. Aí ele, não. Aí eu falei, meu Deus, gente, olha, como é o seu nome? Aí ele falou o nome, vamos supor que seja Rodrigo, né? Que Rodrigo, lindo! olha o que o Rodrigo me falou, que o sapo não lava o pé, gente. Aí todo mundo riu, porque tinham os grandes e os pequenininhos. Ele lembrou da música do sapo não lava o pé, É, e ele achou que aquilo era realmente uma coisa importante para ele falar naquela hora. é, Aí eu falei, gente, então, eu vou pedir uma coisa para vocês. Eu conheço uma música que fala isso mesmo. Alguém conhece a música? E todo mundo, eu. Então, vamos lá, junto com o Rodrigo e junto com a tia. O sapo não lava o pé. Aí começamos a cantar, a escola inteira cantou o sapo não lava o pé. Quer dizer, isso Maravilha. daí é uma coisa que, por um acaso, eu consegui me dar muito bem nesse dia. Foi muito engraçado essa cena. Mas, realmente, criança, às vezes, fica assim, difícil, né, da gente conseguir dar conta daquele momento. Mas, assim, algumas escolas, eu não vou citar uma ou outro nome das escolas, mas teve uma escola que ela tem um palco enorme, né? Um ginásio educacional, da Sétima CRE. Eu fui convidada por uma amiga para ir naquele ginásio. Menina, olha, gente, quando a- a- eu não tinha noção do tamanho, porque ela falou para mim: olha, você fica aqui atrás da cortina. Eu entrei pelo corredor da escola, né? E ela falou: ó, o palco e a plateia, as crianças, é aqui, daqui para lá. Né? Então, você vai ficar aqui atrás da cortina que eu vou falar para as crianças e vou te chamar. E aí você vai entrar de surpresa e já começa se apresentando, mas eu vou te chamar. Eu falei, tá bom. Olha, quando ela falou com as crianças, bom dia, barará, barará, e agora é com vocês, Denise Almeida. E ela fez com a mão, e eu entrei, gente, eu tive vontade de dar um grito de susto. Era Olha tanta que criança, e eles legal. É gritavam tanto, eles batiam tantas palmas, que a minha lindo. vontade era de chorar, não contar a história, porque eu não acreditava que aquilo ali estava sendo para mim. E isso daí eu fixei nas minhas redes sociais, porque eu tenho muito orgulho desse É a dia, sabe? consagração É, da sua e a outra gente coisa ainda que fala, me emociona muito também são duas escolas que, assim, geralmente as pessoas têm costume de homenagear as pessoas depois de mortas, né? é, Mas a, a Ed, a Lírio Cavalieri, aí nesse caso eu tenho que dizer o nome, né? Deu a um espaço de leituras que eles não têm uma sala de leitura, eles têm um espaço de leitura onde acontecem reuniões e tal. Então, é um espaço de leitura Denise Almeida. Eu olha fiquei que assim num lindo, orgulho que muito lindo! grande. E Nossa! não que é? E agora, lindo. em outubro, no comecinho de outubro, vai ser inaugurado também a sala de leitura. Aí já é uma sala de leitura, uma escola muito grande, né? Também é um ginásio. É, Sala de leitura Escritora Denise Almeida. O Ah, nome que da escola lindo! é o nome da escola eu vou dizer para vocês depois, porque nesse Depois, mas momento deixa eu falar. Isso é, aí, Ô, Denise. Denise, eu sei que é difícil, né, trabalhar assim com é, criança, tudo, né, é, mas é dá difícil. uma satisfação e uma
felicidade muito grande, né? Vale a pena. Já É passei verdade, é por isso. verdade. Mas fala para mim, quais são os seus planos para o futuro em relação ao trabalho que você faz, como poeta, como escritora, né? Educadora. O que é que você faz? Então, eu agora, né, eu já estou aposentada, né, como professora, né, e eu pretendo continuar assim, visitando algumas escolas, né, e fazer um trabalho de sementinha, né, espalhar essa sementinha dessas histórias, né, inclusive uma coisa importante se dizer é que as histórias rimadas, elas por terem essa sonoridade, esse ritmo, elas ajudam as crianças, principalmente as menorzinhas de educação infantil, creche, ajuda as crianças a memorizarem o que aconteceu na história com muito mais facilidade. Isso daí já está comprovado já por especialistas, né, por pedagogos, né? E então eu pretendo dar continuidade a esse trabalho de escrever história, mas principalmente com histórias rimadas, devido a essa potência que tem a literatura de histórias rimadas, né? E enfim, tem horas que a gente desiste, sabe? Dalberto e Marisa, tem horas que a gente pensa. Hoje mesmo eu estava conversando com meu marido. Eu acho que está chegando a hora de parar de contar história, né? Vamos deixar para outras pessoas. Então, eu penso muito em fazer oficinas de contadores de história, estou até preparando já as oficinas, Ótimo. e Já tem diminuir. tudo, né? É, diminuir Cabedal. bastante esse trabalho de contadora de histórias, sabe? Me dedicar mais a novos contadores de história, É, dedicar a formar esses isso. contadores de Ah, histórias, entendeu? ótimo. Olha, querida, você entrou na principal pergunta, né, do nosso aqui, que nós Não, uma formamos aqui. pergunta, não é? Porque nós também já estamos em Ah, cima da hora, né? Sim. Então, olha, rapidinho, pô, mas Oi? rapidinho. pergunta, eu acho que é É fundamental. fundamental e dentro do que você acabou de falar. Que conselho, Denise, você daria para os neófitos, essa garotada que está, os jovens, os estudantes, já que você quer criar uma oficina literária, espero que crie, eu estou dando maior força a você, de cidade né, da Paris, do Norberto, por exemplo, nós estamos à sua disposição para Sim, divulgar com essa certeza. oficina literária, mas que conselho você daria a os jovens, aos futuros Aí eu te alunos, né? contar. Aos seus futuros alunos. Então, Da o oficina. principal, da Alberto e Marisa, o principal, que para quem quer contar a história, é viajar dentro daquela história que você vai contar. Ou seja, você ler essa história em voz alta, muitas vezes, sozinho, no seu quarto, na sua casa, ler essa história em voz alta, ler várias vezes, até você conseguir contar essa história, mas assim, se apropriando de uma linguagem que fique bem leve dentro de você. A leitura em voz alta da história que você quer se preparar e de várias outras histórias, para você ir se apropriando de uma linguagem formal que tem no livro, se transformar como linguagem de contador de história, que é uma linguagem mais informal, isso daí é bem bacana. É o primeiro conselho, o conselho número 1, é a leitura em voz alta. Isso daí é fundamental, Uhum. entendeu? E Beleza. aí, esse é o primeiro passo, porque depois desse passo que você escolher, porque a gente sempre tem que escolher, né, a história que vai contar, porque o Sim. contador de história ele não conta qualquer história, ele tem que se Aham. preparar para contar, igual um artista, né? Ele não vai chegar lá e contar qualquer história, ele vai se preparar para poder conseguir encantar as pessoas. Para ele encantar, ele precisa ter esse domínio da história. Então, para ele ter esse domínio, outra coisa é ler. Vamos supor que você vai querer fazer uma contação de história de Rapunzel. Leia a história de Rapunzel contada sobre no ponto de vista de vários autores diferentes, que isso aí vai ajudar bastante, mas sempre em voz alta. O meu conselho é esse. Uhum. A voz alta é que me ajudou mais.
Então, O cérebro, ele capta, porque quando a gente lê com os olhos, você está informando a você mesmo, você está se capacitando através da leitura. E quando você lê em voz alta, você vai estar se capacitando através da leitura e está mandando para o cérebro audição, está mandando voz. E aí são dois canais. Isso aí ajuda mais a você a memorizar e a transformar aquilo numa bela contação de histórias. olha, que metodologia ótima, que aula, hein? Maravilha. Olha só, Ah, meu Deus, quem sou eu? Denise, olha, você está de parabéns pelo trabalho lindo que você faz. Obrigada, amiga, muito obrigada. Mas, como a gente vai ter que terminar agora, você não gostaria de ler um poema seu para nós Sim, terminarmos aqui essa entrevista? sim. Olha, primeiro eu quero agradecer, antes de ler o poema, né? Eu quero agradecer a vocês dois, que são pessoas maravilhosas, estão fazendo um sucesso muito grande, que continuem com esse trabalho. Por favor, não desistam nunca, continuem. Daqui a Obrigada. pouco vocês vão estar Estamos entrevistando tentando. todos e qualquer autor e poeta que vocês tiverem na meta, né, desse trabalho de vocês. Parabéns pelo sucesso de vocês. Obrigada. Então, eu vou declamar, para encerrar, eu vou declamar uma poesia, deixa eu achar ela aqui no meu livrinho, que eu gosto muito. Olha, o meu primeiro livrinho está no Choro da Terra. O choro da terra. Terra amada, por que tanto choras? Troca teu choro por uma melodia, sente o arado que com ardor te sulca e a semente que em ti se refugia. Olha o menino correndo por teus braços e a canção do vento quando rodopia, o cantar dos pássaros que te sobrevoam, o raiar do sol que cedo te alumia. Lembra do índio que te idolatra e do homem sábio que te reverencia, os animais que em ti encontram abrigo, a cachoeira e sua galhardia. Percebe as flores que te ornamentam, olha a criança que te acaricia e o poeta que te exalta em versos, transforma tudo em bela sinfonia. Não chores mais, minha terra adorada, surge uma chance a cada novo dia. Esquece os homens que ainda te maltratam. Daremos fim a esta covardia. Uau, Denise Almeida. que coisa linda. Né, é uma poesia que eu fiz para a Terra, que está sendo tão maltratada, o nosso planeta, né? Está sendo É tão verdade. maltratado. Olha, parabéns, viu? Parabéns. Adorei Muito essa obrigada. entrevista. Nós Você é uma adoramos. pessoa realmente muito especial. Tá de parabéns mesmo, adoramos mesmo ver. Você estava com medo, né? Olha aí, querido. Ótimo, ótimo, ótimo. Olha só, querida. Historinha. É, ela usava isso, o chapeuzinho da Tá, é isso. Muito Denise obrigada, tá? Almeida. Muito obrigado pela sua participação. Muito Muito obrigado. obrigada a vocês. Engrandeceu mais ainda no nosso, na sala com Poesia Ruim. Muito obrigado, E Denise. avisando ao público, né, que ela vai também estar nas redes sociais com essa entrevista e com alguns poemas belíssimos dela. Parabéns mais uma vez, querida. Muito Parabéns. obrigada.